Este programa foi produzido pelos educadores da Rede Municipal de Ensino de Itapetininga, com o propósito de implantar estratégias de tecnologia educacional que permitam uma rotina de aprendizagem às nossas crianças neste período de pandemia. Bom dia, queridos alunos, bom dia a todos que estão acompanhando as nossas aulas. Espero que todos estejam bem. Bom, hoje nossa aula é de língua portuguesa. Como sabem, encerramos a nossa unidade 5, brincadeiras recitadas, parlendas. E hoje eu quero finalizar essa nossa aula de um modo especial e diferente. Bom, como sabem, as parlendas fazem parte do nosso folclore, não é mesmo? Que são tradições que foram passadas, transmitidas de pai para filho, de geração para geração. E hoje eu trouxe um livro que tem tudo a ver com aquilo que nós aprendemos. E a história é: Cadê o docinho que estava aqui? Autora Maria Ângela Rezende. Ilustrações Elizabeth Teixeira. Antes de eu iniciar a leitura, eu vou contar um pouquinho para vocês de como nasceu esse livro. Bom, sempre gostei muito dessa brincadeira. Qual é a brincadeira? Cadê o tocinho que estava aqui? E um dia resolvi brincar com ela, tomando emprestada a ideia para escrever um livro bem divertido. Primeiro troquei o tocinho, depois soltei a imaginação atrás do gato. E agora, vamos conhecer a história? Cadê o docinho que estava aqui? Vovó já estava saindo quando se lembrou de avisar as crianças que tinha deixado um docinho na mesa da cozinha. Na mesma hora, elas pararam de brincar e foram correndo para a cozinha. Só que não viram nenhum docinho em cima da mesa. Chamaram a vovó. Aí, cadê o docinho que estava aqui? O gato comeu. Saiu todo mundo correndo atrás do gato. Mas de que gato? O gato de botas? O gato da vizinha? Julinho gatinho? Ou o gato namorado da Sofia? O gato foi pro mato. Que mato? O mato sem cachorro? Mato Grosso? Ou o mato onde mora a Cuca? Que mato, meu Deus? Cadê o mato? O fogo queimou. O fogo do fogão? O fogo do cachimbo do saci? O fogo apagou? Ou o fogo da queimada? Fogo? Que fogo? Cadê o fogo? A água apagou. A água da torneira? A água da chuva? Do rio? Do mar? A água de cheiro? A água da fonte do Tororó? Cadê a água? O boi bebeu. Que boi? O boi da cara preta? O boi zebu? O boi da linha? O boizinho? Ou o boi do pai do seu vizinho? Cadê o boi? Foi levar o milho. Milho? Que milho?
Será o milho de pipoca? Essa não. Esse ele não pode levar, mas levou. Cadê o milho? A galinha comeu. Que galinha? A galinha ruiva ou a dos ovos de ouro? A galinha choca ou a galinha chata? Eu não sei. E você sabe? Cadê a galinha? Foi botar o ovo. Ovo de Páscoa? Ovo de ouro? Ou ovo de Colombo? Claro que não! Ovo de galinha, é claro! Mas cadê o ovo? Foi batido, foi mexido, remexido e misturado e entrou no docinho. Que docinho? O docinho que a vovó deixou em cima da mesa. E assim encerramos a nossa história e a nossa aula. Espero que vocês tenham apreciado a história. Desejo a todos uma ótima tarde, um abraço carinhoso e até mais! Bom dia, sou a professora Manuele Silvério e estudamos aí todas essas aulas sobre notícias. Vocês estão aí criando uma notícia, já criaram, né? A gente aprendeu muito sobre várias partes do texto da notícia de um jornal. E na última aula, depois que a gente leu uma notícia, eu deixei uma tarefa. Pesquisa, vocês lembram? Fizeram tudo? Eu também fiz o meu. Vamos ver a minha aqui, depois a gente conversa um pouquinho? Olha só, então eu pesquisei e encontrei, achei muito legal falar dos dinossauros. Os dinossauros foram extintos há mais de 66 milhões de anos atrás. Era uma espécie de répteis gigantes que habitavam a superfície terrestre. A teoria mais provável sobre sua extinção está relacionada à queda de um meteoro. Então, aqueles gigantões lá já foram extintos há milhões de anos. Outro animal que eu pesquisei, olha só, o mamute, muito conhecido aí de um filme que a gente adora, né? Então, olha só, os mamutes sofreram caça predatória e, devido às mudanças climáticas, acabaram por desaparecerem do planeta. Eles foram considerados extintos há mais de 4.000 anos. Então, olha só, outro animal aí que a gente não pode mais ver em lugar nenhum assim, a não ser por imagens. Pesquisei um outro animal também. Tigre dente de sabre. Olha só, esse tigre aqui, ele tinha 2 dentões bem gigantes. O tigre dente de sabre foi considerado extinto cerca de 10.000 anos atrás. Ele habitava o continente americano. Entretanto, mudanças climáticas e a caça predatória levaram essa espécie à extinção. Então, ó, outro animal que simplesmente não existe mais. Outro aí que eu pesquisei, a ararinha azul. A ararinha azul é uma ave que tem como habitat natural a caatinga nordestina. Essa espécie foi considerada extinta no ano 2000, ou seja, ela não tem aí na natureza mais, não tem. Algumas espécies dela estão tentando, na verdade, cuidar de algumas aí para ver se não fica de vez na extinção como os outros animais que simplesmente não tem nem o que fazer mais, né? Eles acabaram, morreram e não tem mais nada. Então estão cuidando dessa ararinha azul, porém ela na natureza ela já está extinta. Desses animais aí que eu pesquisei, que eu coloquei, vocês colocaram algum que seja aí parecido com o meu?
Qual outro vocês acharam aí para pôr? Coloquem no grupo da classe para vocês e seus colegas aí compartilharem e perceberem o quanto essa extinção, né, ela é horrorosa, vamos dizer assim. Então, vamos cuidar aí do meio ambiente, né? E o que mais? Já vimos a tarefa. Agora, vamos pensar em tudo que a gente viu nessa unidade 6, que a gente aprendeu bastante sobre o que mesmo? Sobre a notícia, né? E o que aprendi sobre? Então, em toda essa unidade 6, a gente viu sobre notícias. Vimos várias aí, vimos um jornal produzido aqui na cidade por alunos de algumas escolas, né? E o que a gente mais, os tópicos aí que a gente aprendeu do jornal. Então, o que precisa ter? Na primeira capa do jornal, o que vem? O nome do jornal, tá escrito bem grandão em cima, né? O que mais? A data da publicação também tá na parte de cima do jornal. Também vem a data da publicação, vem o local, tudo certinho, né? A manchete, que é o título, né, das notícias, daquelas principais notícias que eles querem. Eles colocam aqueles títulos, a manchete, né, bem grandão, destacando para chamar a sua atenção, para folhear lá e ler toda essa notícia. As imagens e legendas, lembrando que todas as imagens que vem, sempre a legenda embaixo explicando um pouquinho o que é aquela imagem, o que é aquela foto. E o que mais? Além de tudo isso, nós vimos algumas, notícias da coruja. A maior coruja das Américas é nova atração de zoológico de Gramado, Rio Grande do Sul. Nós lemos e fizemos algumas perguntas e atividades relacionadas a essa notícia. Menino compra um Fusca com dinheiro que guardou. Foi bem legal, teve bastante gente que teve ideia de começar a guardar dinheirinho também, né? Sesc faz campanha para arrecadar brinquedos. Vimos essa notícia também, lemos bastante, né? Entre outras aí. E o que mais? Então, todas elas, tem o título da notícia, né? Que é a manchete. Então ela vinha grandona, vinha a imagem, para a gente querer ver mais, e foi o que a gente fez, né? Com a manchete ali, a gente quis ver mais sobre essas notícias. As legendas, até criamos 2 legendas para as imagens, né? A dos carros que passam por rua alagada após chuva forte. Os cachorros são abandonados ao relento. Então, nós criamos as legendas da foto. E aí, o que mais nós vimos no jornal? Essa vocês não podem esquecer, que a Pro que falou bastante também. O lead. O que era o lead mesmo? É o primeiro parágrafo da notícia. E nele, na maioria das vezes, no lead, na maioria das vezes, já vem respondendo 6 importantes perguntas. Quais são elas? Vamos ver? Olha só. Com quem aconteceu essa história? O que aconteceu? Quando aconteceu? Como aconteceu? Onde aconteceu? E por que aconteceu? Então, essas 6 perguntas vêm normalmente, né, na maioria das vezes, vêm respondidas já dentro do lead, o primeiro parágrafo da notícia. Vocês lembram disso? E na notícia que vocês criaram, vocês fizeram isso no lead? Parabéns, né? Então, mais uma coisa que a gente reviu, quase que a Pro esquece aqui. Lembra da notícia do menino que havia juntado um dinheirinho e lá ele ensinava, a gente passava pra gente 5 dicas pra gente economizar e um dia comprar um carro? Vocês lembram? E nessas 5 dicas, elas vieram em forma de um desenhinho. E o que era? Qual era o nome desse desenho? Vocês lembram? Muito bem, o infográfico. Então, olha só, tinha o Você Sabia, que também explicava o infográfico.
Isso, que ele são, né, informações, textos, desenhos ou gráficos postas de forma esquemática para situar rapidamente o leitor sobre determinado assunto. Recebem o nome de infográfico. Então, aqueles desenhos que vêm com algumas informações voltadas, né, à notícia, se chama infográfico. A gente estudou isso também, né? Então, olha quanta coisa a gente viu nessa unidade. E o que mais? O que agora a gente pode pensar? Na notícia que vocês fizeram, não esqueçam de compartilhar e quero ver, quem sabe chega alguma aí até mim para eu poder ver também. Mande para sua professora e ela manda para mim. Estou super curiosa para ver a notícia de vocês. Então, encerrando a nossa aula, a gente encerra também esta unidade onde a gente aprendeu muita coisa sobre o jornal. E fico por aqui, um super beijo para vocês. Bom dia, crianças! Vamos iniciar a nossa aula? Eu sou a professora Adriana do 3º ano. Nós estamos na unidade 5 para se divertir e aprender histórias em quadrinhos e tirinhas. Crianças, hoje nós concluiremos aí esta unidade, né? Nós chegamos ao final, certo? Olha, nessa unidade vocês tiveram então aí a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre as histórias em quadrinhos. Conhecer a linguagem verbal, a linguagem não verbal, as onomatopeias, os tipos de balões. Então vocês puderam compreender que todos esses recursos eles são utilizados para que nós, leitores, pudéssemos entender melhor esse tipo de texto. Na aula de ontem, eu deixei para vocês aí uma tarefa. E aí, conseguiram realizar? Eu tenho certeza que sim. Vamos ver? A tarefa de vocês estava ali nas páginas 116 e 117. Então vamos iniciar aqui o que aprendi sobre, né? Sobre essa unidade. Então, o número 1 diz assim: gostou de saber mais sobre as histórias em quadrinhos e tirinhas? E aí? Então, pense nas questões a seguir. Então agora nós iremos colocar aí, né, as respostas. A letra A, ela diz assim: onde encontramos histórias em quadrinhos e tirinhas? E aí, crianças, o que vocês colocaram? Então, ao longo da nossa unidade aí, nós falamos sobre isso, não é verdade? Quais são os lugares que nós encontramos, então, as histórias em quadrinhos e tirinhas? Olha lá. Em jornais impressos, revistas, sites e gibis. Acertaram? Foi isso que vocês colocaram? Parecido? Se não foi, então podem aí nesse momento, né, estar complementando então as respostas de vocês, né? Então elas são encontradas em jornais impressos, revistas, sites e gibis. Certo? Vamos então para a próxima letra. Crianças, e para que servem esses textos? Ou seja, qual é a finalidade das histórias em quadrinhos, né? Para que eles servem? E aí? Olha, eles servem para nos divertir e entreter o leitor. E também servem para transmitir uma mensagem de alerta à população. Lembram-se? Falamos várias vezes sobre isso, né? Eles nos trazem aí o humor, né, que é a diversão, o entretenimento, porém muitas vezes nos traz também um alerta, não é verdade? Uma mensagem aí à população, certo? Vamos para a nossa próxima letra, letrinha C. Crianças, o que torna uma história em quadrinho ou tirinha engraçada? O que deixa ela engraçada? Quando nós observamos ali, o que deixa? E aí? O que vocês pensaram aí? Olha, a presença de todos os recursos visuais e o texto, não é verdade? Quais são os recursos visuais? Lembram-se? As expressões dos personagens, os balões, as onomatopeias, né? A linguagem verbal e a não verbal, que é o desenho ali com o texto, não é verdade? Então a interação dos dois que deixa esse tipo de texto tão interessante e muitas vezes engraçado. Próxima pergunta agora.
A letrinha D. Porque os balões têm diferentes formatos. E aí, lembram-se? Lembram-se que nós vimos vários tipos de balões. E aí? Por que cada balão tem um tipo de formato? Por que mesmo? Olha lá. Porque cada tipo de balão, crianças, transmite uma mensagem diferente, não é verdade? Um é fala, o outro é pensamento, o grito, é o sonho, né? Por isso que cada um tem um formato, conforme a mensagem aí que quer apresentar, certo? Então, turminha, nós chegamos aqui ao final de mais uma unidade. Eu espero que vocês tenham gostado de aprender aí sobre as histórias em quadrinhos, certo? E eu quero deixar um recadinho aqui antes de terminar a nossa aula. Estar realizando as atividades aí em casa. Não esquecer, crianças, da higiene das mãos, estar sempre lavando as mãos. Se for sair, levar o álcool em gel e usar as máscaras, certo? A pandemia ainda não acabou, certo? Crianças, então um abraço e espero vocês para a nossa próxima aula. Olá, crianças! Bom dia! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui é a professora Ana Paula, do Sistema Municipal de Ensino de Itapetininga, trabalhando com vocês o conteúdo de língua portuguesa. Na aula anterior, nós realizamos a leitura de uma lenda. Vocês lembram qual lenda é? Lá no Muitos Textos, Tantas Palavras, que fala lá da unidade 5, Sabedoria dos Povos Indígenas. Lembram? Ah, isso mesmo. Tinha a imagem de um sapo, que eu perguntei para vocês o que um sapo tem a ver com o primeiro fogo, a lenda do fogo, não é mesmo? Isso. E vocês conseguiram perceber qual é o papel do sapo? Deu para perceber bem, né? E olhem lá. Então, para nós pensarmos e lembrarmos um pouquinho, trouxe aqui alguns questionamentos para nós pensarmos e vocês responderem. Não é para escrever, mas eu quero que vocês pensem o que é. Por que os índios Apapocuvas precisavam do fogo mesmo? De acordo com a lenda. Muito bem, eles precisavam do fogo para se aquecer, para fazer uma comida quentinha, para cozinhar, não é mesmo? Outra questão. Como se explica que só os urubus tinham o segredo do fogo? Urubus. Nós sabemos que os urubus não comem carne cozida, mas nessa história, nessa lenda, o que eles fazem com a comida? Eles cozinham. E por que só eles tinham fogo? Isso, porque eles voavam alto e chegavam aonde? Próximo de quem? Do sol. Muito bem. A próxima. Qual o plano do guerreiro Nhanderikei para obter o segredo do fogo? O que ele pensou? Muito bem, ele pensou em se fingir de morto e ficar ali para conseguir. A próxima. Como conseguiram obter o fogo? Deu certo o plano dele? Foi com o plano dele exatamente que eles conseguiram o fogo? Não, né? Eles conseguiram o fogo com aquele animalzinho que foi desprezado tanto pelos urubus quanto pelos homens lá no começo, na reunião, que ele nem foi convidado, o sapo cururu. Isso! E a próxima? Onde os Apapocuvas guardam o fogo até hoje? De acordo com a lenda, o que eles guardam? Onde eles guardam? Isso, num pilãozinho. É nesse lugar que eles guardam o fogo. Quem deu a sugestão foi o Nhanderikei, não é mesmo? Agora que nós já relembramos, quero que vocês peguem um livro de língua portuguesa e abram na página 129. Vamos lá? Anotem a data de hoje. Atividade 4, onde nós já fizemos a leitura e agora nós vamos preencher as questões relacionadas a esta lenda. Vamos começando. Como a lenda começa? Peguem lá o texto. Vamos analisar junto com o livro Muitos Textos, Tantas Palavras. Lá diz assim, ó, no começo do mundo, os índios Apapocuvas não sabiam acender o fogo. O
o que era muito ruim. Eram obrigados a comer alimentos crus, padeciam frio durante o inverno e passavam as noites no escuro. Então, como a lenda começa? O que você respondeu? Você encontrou aqui? Começa no quê? Com a lenda que os índios Apapocuvas não tinham fogo. Eles não sabiam acender. Certo? Então, vamos lá no quadro para preencher. Preencheram lá? Vamos analisar mais uma e depois vou dar um tempo para vocês acompanharem e irem escrevendo. Quais informações o primeiro parágrafo traz? Lembram o que é parágrafo? Parágrafo serve para eu estruturar um texto, para eu mostrar aquilo que faz parte de uma mensagem que eu quero transmitir, e quando eu termino essa mensagem, eu começo uma outra mensagem, é um novo parágrafo. Nós temos espaçamento. Quem nunca ouviu? Dedinho indicador, parágrafo, letra maiúscula para iniciar. Isso, parágrafo se inicia com letra maiúscula e vai terminar com sinal de pontuação, certo? Então, olha lá. Temos aqui novamente. Primeiro parágrafo, olha o espaçamento. E terminou no escuro. Iniciou no começo e termina com no escuro. Muito bem. Agora, olha lá. Quais informações o primeiro parágrafo traz? No começo do mundo, os índios Apapocuvas não sabiam acender o fogo. Eram obrigados, que era muito ruim, eram obrigados a comer alimentos crus, padeciam frio durante o inverno. Então, quais as informações que traz esse primeiro parágrafo? Que eram quais índios? Isso, os Apapocuvas. E o que eles não tinham? Não podiam, eles não conheciam o fogo e eram obrigados a comer alimentos crus e passavam frio. Não são essas informações que vocês encontraram? Foi isso também? Muito bem. Então vamos lá. Agora que nós já vimos essas duas partes, preencham o quadro. Então vamos lá. Agora que nós já vimos, copiamos. A primeira, como a lenda começa e quais informações o primeiro parágrafo traz. Enquanto vocês vão copiando, eu vou lendo com vocês. A primeira, como a lenda começa, no começo do mundo, os índios Apapocuvas não sabiam acender o fogo. A segunda, quais informações o primeiro parágrafo traz? Os índios Apapocuvas não tinham fogo, comiam alimentos crus e sofriam com o frio durante o inverno. Já copiaram? Sim? Então vamos para a próxima. Que fenômeno essa lenda tenta explicar? E aí? Ela traz algum ensinamento? Qual? Vamos por partes. Que fenômeno essa lenda tenta explicar para nós? Você respondeu que no começo o uso do fogo pelos indígenas está falando do fogo, que os indígenas não tinham fogo, só os urubus. Então ele quer explicar como surgiu o fogo para os indígenas, especificamente para os Apapocuvas. E a segunda aqui, desse quadro, que é a quarta aí de vocês, ela traz algum ensinamento? Qual? Que ensinamento que você acha que essa lenda traz? Vamos ver comigo se você pensou da mesma maneira? Ela traz algum ensinamento? Sim. Qual é? A determinação dos heróis que não medem sacrifício para obter o que precisam. Notaram que a Apapocuva ficou 3 dias se fingindo de morto, tudo para conseguir o fogo. Então, eles foram determinados a conseguir aquilo que eles queriam. E na nossa vida temos que ser assim também. Sermos determinados para buscar o que é bom para nós. Certo? A próxima. Como as falas dos personagens estão pontuadas? E aí? Quais são os sinais de pontuação que aparecem lá no texto, mostrando para vocês toda a estrutura desse texto, dessa lenda? Olhem só. Nhanderiqueí lamentava o fracasso do plano quando aos pulos aproximou-se o cururu anunciando. Como que é o nome desse sinal?
Isso, 2 pontos. E para que ele serve? Muito bem, para mostrar que na próxima aparecerá a fala de um personagem. Olha lá, durante a luta os urubus se preocuparam apenas com os bichos grandes. Não quiseram perder tempo comigo, pois consegui engolir uma brasinha. Quem sabe ainda está acesa aqui dentro. Pode ser que... Então notem que utilizou-se 2 pontos para mostrar a fala de quem? Isso, do sapo cururu. E aqui embaixo? Todo segundo dia, Nhaneriqueí continuou deitado, quietinho. Os homens, os animais e as aves escondidos. E os urubus lá em cima, rodeando, observando. Quase no fim do 3º dia, tudo igualzinho. Aos 2 anteriores, os urubus disseram: homem algum aguenta 3 dias imóvel assim, está morto, vamos comê-lo, vão buscar brasa para a fogueira. E aí? Novamente eu utilizei 2 pontos para indicar que um personagem vai falar. Mas notaram também as setas que foram colocadas ali? O que estão indicando essas setas? Isso, parágrafos. O primeiro parágrafo está referindo-se ao narrador que está contando. E o segundo parágrafo, onde tem o travessão, é a fala do personagem. Mas também vocês notaram que foi circulado aqui, anunciando, disseram. Vocês sabem me dizer o que significam essas palavras? Isso, são verbos, nós já vimos, olhem lá, que vai mostrar pra gente em que tempo está acontecendo a história. Olha lá, que ele já está conjugado, anunciando, disseram. Então essas palavras são verbos que estão dizendo, estão mostrando uma ação que vai acontecer. Combinado? Perceberam? Parágrafos, 2 pontos, travessão e verbos. Então, como as falas dos personagens estão pontuadas? Elas estão pontuadas, foi utilizando o verbo para apresentar, não foi? A fala dos personagens, os 2 pontos, parágrafos e travessões. Encontraram tudo isso? Anotaram? Sim? Que bom! Sabe por quê? Porque a aula de hoje está acabando, mas eu espero você numa próxima aula. Combinado? Então, até a próxima e fiquem com Deus! Oi crianças, tudo bem com vocês? E aí, dezembro já, né? Estamos quase acabando as aulas. Fiquem firmes aí que agora só falta um pouquinho. Hoje a gente vai fazer uma retomada geral do que a gente aprendeu na unidade 5. Vamos ver tudo que a gente já aprendeu. Observem aí no caderninho de vocês o registro de vocês. Vamos ver se vocês se lembram de tudo. Muita coisa legal. Muitos procedimentos importantes para vocês continuarem seguindo os estudos de vocês. Vamos lá ver? Com a leitura dos textos da unidade, aprendemos os gêneros. Olha quantos gêneros nós aprendemos na unidade 5. Artigo de divulgação científica, falamos bastante sobre a dengue. Olha quantos textos a gente leu sobre a dengue, não foi? Quanta coisa nova a gente aprendeu. Vamos lá? Verbete do dicionário. Olha lá as expressões, as pesquisas que a gente fez para conseguir entender melhor o texto. O artigo de divulgação científica, que pode ser usado também em outros textos. Vamos lá? E o resumo que a gente está aprendendo agora na última aula. Tranquilo? Vamos lá? O que é o resumo? Resumo é uma síntese do texto, das partes principais. Lembra que a gente grifou, que a gente fez parágrafo a parágrafo? E vocês também fizeram um resumo no caderninho de vocês? Então vamos continuar então. O que mais nós aprendemos? Artigo de divulgação científica. Vamos ver as características desse artigo? O que são textos científicos? Lembra? A gente já viu isso. Por que eles são escritos? Onde são publicados? Olha quanta pergunta. Vamos ver as respostas? Olha lá. O que são textos científicos? São textos expositivos e argumentativos que trazem informações verdadeiras, sempre verdadeiras, ok? Sobre resultados de pesquisas científicas e aprofundam o conhecimento sobre um determinado tema. No nosso caso, nós vimos o artigo de divulgação científica, nós vimos a questão da dengue. Olha quanta coisa, informação importante a gente conheceu. Informações verdadeiras, que tiveram pesquisas em universidades, projetos, lembram disso?
Então vamos lá. Próxima pergunta. Por que eles são escritos? São escritos para difundir. O que é difundir mesmo? Propagar o conhecimento, passar o conhecimento para frente, não é? Ou seja, para popularizar a ciência, para que todos consigam entender o que a ciência está buscando. Quais as respostas a essas perguntas de artigo de divulgação científica elas têm para nós até o momento. Vamos continuar? Onde eles são publicados? Em websites, blogs especializados ou em jornais. Tranquilo? Recordaram? Vamos ver as características, então, do artigo de divulgação científica, desse gênero tão importante. Vamos lá. Primeira característica, são textos que expõem fatos. Lembra que a gente já comentou? Precisa ser fato, precisa ser verdadeiro, precisa haver pesquisas, ok? 2. Utiliza um padrão de linguagem formal. Ele usa a norma da língua portuguesa, não é como nós falamos, e sim como a língua portuguesa pede para ser escrita. Tranquilo? Vamos lá para o próximo. 3. Transmite conhecimentos de natureza científica, ou seja, lá os cientistas que vão fazer essas pesquisas e trazer esses conhecimentos para nós, ok? Precisa ser cientista para fazer isso. Próximo. Divulga informações relacionadas a descobertas científicas de maneira acessível ao público em geral, de uma forma que nós, a população, vocês estudantes, nós professores, consigamos entender o que ele quer passar para a gente, a informação que ele quer passar para a gente. Vamos lá, o próximo? 5. Apresenta uma estrutura específica, ou seja, a introdução, o desenvolvimento e a conclusão do assunto. E aí, fizemos agora uma retomada. Recordaram das características desse gênero? Agora nós vamos para o próximo. Lembram lá o próximo da lista? Era o verbete. Vamos lá ver? Verbete é um substantivo masculino. É uma palavra ou entrada de dicionário. Cada uma das palavras listadas num dicionário, enciclopédia ou glossário. Conjunto de significações e explicações referentes a essas palavras. Apontamento que contém um comentário. Nota sobre um tema. Papel em que se escreve esse apontamento. Lembra que a gente pesquisou lá no texto de artigo de divulgação científica sobre a dengue? Qual que era a palavra, o verbete mesmo? O dengoso. Se lembraram? Dá uma voltadinha aí no livro que vocês vão achar. Vamos continuar com o próximo? O próximo agora é o resumo. Vamos relembrar? Resumo. Resumo é um gênero textual que aprimora duas habilidades. Quais são as habilidades desse resumo? A síntese. O que é a síntese? É um pequeno resumo, um apanhado geral, uma busca geral das informações, das ideias essenciais e sem aprofundamento. Lembra que a gente fez parágrafo a parágrafo? Grifamos, fizemos as ideias principais de cada parágrafo no livro e depois vocês fizeram um resumo. Vejam lá que as informações ficaram bem sintetizadas, ficaram bem curtas. Próxima habilidade, a objetividade, característica daquilo que é direto. Tranquilo? Vamos continuar? Um texto em que se apresentam os pontos essenciais, as ideias ou fatos principais que foram desenvolvidos em outro texto. Então, vocês usaram um texto para vocês fazerem um resumo deste texto. Então, vocês fizeram outro texto em cima daquele que vocês já leram. Lembraram? Tranquilo? Vamos lá, então. Essas ideias principais são escritas de forma abreviada. Lembra que a gente pegou só as informações principais? E respeitando a ordem que aparece no texto. Qual era a ordem? Parágrafo a parágrafo. Então, primeiro parágrafo nós sublinhamos, nós grifamos e depois nós respondemos com as ideias principais. E por último, vocês fizeram um resumo. Lembraram? Vamos continuar então recordando. Nós aprendemos também procedimentos de estudos. Vamos ver? Ler para estudar ou para compartilhar informações com outras pessoas. Ou seja, fizemos muita leitura, não só para compartilhar com outras pessoas, mas também para formar as nossas opiniões com base naquilo que é verdadeiro, que é fato. Lembram-se disso? Tudo isso nós vimos na unidade 5. Vamos na próxima? Localizar informações em textos. Nós fizemos a localização lá de novo. Fizemos os sublinhados, fizemos os grifos, depois retiramos essas informações do texto. Após localizar, nós retiramos essa informação do texto. Se lembram disso? Vamos lá, próxima de novo. Selecionar ideias principais em um texto. Vocês não fizeram a seleção? Vocês não fizeram o grifo? Às vezes nós circulamos a informação ou a palavrinha-chave. Lembram-se disso? E a última, resumir, que é o que vocês fizeram por último, o resumo
do texto. Tenho certeza que deve ter ficado muito bom. Tenho certeza que a professora deve ter ficado muito orgulhosa do resumo que vocês fizeram. Tranquilo, crianças? Recordaram tudo? Olha quanta coisa a gente aprendeu só na unidade 5. Tenho certeza que vocês estão de parabéns. Usem esses procedimentos para a vida acadêmica de vocês. Nessa unidade aprendemos muitos procedimentos de estudo. Vocês podem usar em todas as disciplinas, lá em artes, em ciências da natureza, em ciências humanas, não só em língua portuguesa. Vocês podem usar esses procedimentos de estudos até mesmo na matemática, sabiam disso? Quando tem aquela questão grandona lá, usem esses procedimentos que vocês vão ficar craques para fazer as respostas, ok? Então por hoje é só, crianças. Fiquem com Deus, até a próxima aula. Este programa foi produzido pelos educadores da Rede Municipal de Ensino de Itapetininga, com o propósito de implantar estratégias de tecnologia educacional que permitam uma rotina de aprendizagem às nossas crianças neste período de pandemia.